Bem, então assim, agora, né, começando formalmente a aula de hoje, última aula do nosso mini curso, né? E é uma aula que talvez seja a mais impactante no sentido de novidades, assim, porque pouca gente sabe como Darwin foi produtivo, né? Normalmente, se você falar para as pessoas listarem os livros do Darwin, vai vir o Origem das Espécies, quando muito vem um segundo, assim, né? E eu cansei de ouvir na graduação que Darwin jamais teria bolsa, né, ou recurso para projeto, que ele era homem de um livro só. Isso é um grande mito, né? Ele foi extremamente produtivo, livros extremamente extensos, importantes em várias áreas do conhecimento. E hoje a gente vai fazer uma viagem, né? E aí eu fiquei pensando durante um tempo, cara, como é que eu posso dar uma aula percorrendo as obras, né? Como montar uma aula onde eu resuma um passeio por todos os livros, porque a gente está falando dos livros. Durante as outras aulas, eu apresentei alguns artigos, né? Eu colocava alguns os artigos das montanhas, os artigos das planárias, eu dei uns prints de artigos. Mas hoje a gente vai falar dos livros que foram realmente mais impactantes. E aí eu consegui chegar num formato que eu acho que funciona razoavelmente, que é a gente vai passar por todas as ilustrações dos livros. Então, os livros são bem ilustrados, a maioria dos livros são ricos em ilustração. Por incrível que pareça, o livro menos ilustrado é o Origem das Espécies, que basicamente tem uma ilustração, que é a árvore, mas é a mais poderosa de todas, né? Isso é uma tradução. E os outros são muito ilustrados. Então eu passei pelos livros todos, fui pegando as ilustrações, e foi a forma que eu encontrei da gente poder passear por dentro dessas obras todas, tá? É uma aula super longa, né? Eu estou vendo aqui, são 380 slides. Então, em grande parte dessa aula, vai ser uma aula contemplativa, né? A gente vai contemplar, eu vou falar um pouco a importância de cada obra, aonde que essa obra se encaixa dentro do pensamento, né? Muitas dessas obras são complementos à Origem das Espécies, são obras que ele faz onde ele consegue mais subsídios para o Origem das Espécies, a gente vai falar um pouco disso também. Então, a gente vai passear um pouco por essas obras e eu tenho certeza que vai ser interessante para todos nós começar. Então, aqui é uma imagem das obras principais dele, né? Então, começa com fascículos mais curtos da zoologia do Beagle, né? E depois parte para os livros que não são pequenos, né? A maioria dos livros são tijolos. E ele vai publicando através do John Murray. Bem, aqui alguns livros, essa parte eu considero importante, porque pouca gente sabe da importância do Darwin como botânico, né? Ele acaba ficando muito conhecido pela Origem das Espécies, né? Pouca gente sabe também que ele foi um super zoólogo, que ele trabalhou com cracas, né? Que ele trabalhou com sistemática durante 8 anos. Então, aqui fica uma ideia da importância dele para a botânica, né? Então, fertilização de orquídeas, animais e plantas sob domesticação, esses dois são importantes para a seleção natural, né? Plantas escaladoras, né? Plantas insetívoras, né? Autofecundação e fecundação cruzada nas plantas, super importante também para a origem, né? A forma das flores também, e o último, movimento das plantas. Aqui a gente vai falar interessante que
ele tem uma relação com essa coisa do mover, né? Do tipo plantas que escalam, plantas que se movem, plantas carnívoras, né? Insetívoras. Ele transpõe um pouco essa questão do movimento, ele se encanta um pouco com isso. Isso é relevante também, tá? Então a gente começa, vamos fazer uma ordem cronológica, né, com a volta do Beagle. Então eu já comentei ao longo da parte da viagem do Beagle que ele vai distribuindo esse material, né? Ele, por exemplo, os fósseis ele já vai para o Richard Owen, né? Ao longo da própria viagem, eu já comentei que o Owen expõe, inclusive, parte dos fósseis antes dele voltar, né? Ele, inclusive, recebe por carta do Henslow que o nome dele já estava na boca de todo mundo, ele já volta do Beagle, de certa forma, famoso, né? E não é à toa que a parte 1 são os mamíferos fósseis, que fica com o Owen. Né? A parte 2 são os mamíferos, né? Que vai com o Waterhouse. Né? O 3, Birds, que vai com o John Gould, que seria aí o segundo mais importante, talvez, né? Por conta dos tentilhões, que acabam ganhando aquela fama que a gente já conversou bastante, né? Ontem. O parte 4, peixes, com o Lennings, e o 5, répteis e anfíbios, com o Bell. Então, vamos passear um pouco sobre isso. É legal que são fascículos bem ilustrados, então a gente vai poder ter uma dimensão, a gente vai poder ter uma imersão na zoologia do século XIX, né? A época que se levava a sério os desenhos, por exemplo. Hoje a gente está com recursos visuais bem melhores. Mesmo o grupo que eu trabalho, né, Anelídeos, cada vez menos são desenhados, porque a gente consegue, com câmeras e com microscópios e lupas, excelentes imagens. Então, o desenho zoológico já é um pouco em desuso. Né? Então, mamíferos fósseis, né, que vai para o Richard Owen, e se você reparar, né, ele é editado pelo Darwin. Né? Então, ele tem uma edição, então ele vai junto com o Owen. Né? Por conta disso, alguns até colocam esse trabalho como o Darwin sendo um coautor, né? Porque ele edita e acompanha todos esses trabalhos. Mas, formalmente, esse trabalho é do Richard Owen. Eu já comentei rapidamente, não faz parte do assunto agora aqui, não quero ficar abrindo muitos parênteses, que a gente tem muita coisa para falar, mas o Owen é um grande parceiro, né, essa obra que é um trampolim para o Darwin, né, no bom sentido, mas depois eles se tornam grandes rivais. Né? Inclusive, o Owen ele tem uma disputa muito grande com o Huxley sobre se o cérebro dos primatas e o cérebro dos humanos tem uma diferença fundamental ou não. Uma parte do cérebro campus minor, né? O Owen defendendo que sim, o homem tem uma diferença fundamental, por isso não tem relação com os outros animais, e o Thomas Huxley dizendo que não, que é apenas um... Então vira uma história de inimizade aí, que o Darwin, inclusive, no Origem das Espécies, ironiza o Owen naquela parte inicial de outros que pensaram antes dele sobre a evolução. Quem vê aquela parte vai ver que ele é um pouco irônico com o Owen ali. Então, a gente tem aqui o sumário, né, as espécies, a gente já falou um pouco delas, né, do Milodon, do Celidotherium, né, Megatherium, Mastodonte, né, quando a gente fala daqueles fósseis que ele encontrou na primeira parte da viagem do Beagle, tá? E aqui continua, né, que é interessante também, porque ele dá algumas conchas que são encontradas junto com os ossos. Então, ele dá uma lista de fósseis de invertebrados aqui, né, que foram encontrados. Ele dá nesse trabalho, tá, que aí não foi exatamente o Owen que identificou, tá, foi o Sowerby. Ele aproveita e coloca como um apêndice. Uma espécie brasileira ali, ó, professor. Achou aí alguma brasileira? Oliva brasiliensis ali, a terceira. Ah, que legal. Será isso, hein? Tá com a visão apurada, hein? Interessante. Bacana. Vou aumentar meu volume aqui, tá baixo.
E aí a ideia do Enem, eu tinha colocado isso para ler, assim, mas acho que a gente não vai ter tanto tempo para isso, são 400 slides, né? É a introdução do Owen, né? Que é importante aqui, né? Enfim, isso depois vai estar disponível para vocês. A gente não vai conseguir entrar em detalhes, mas sim nas pranchas. Então, uma coisa que chama atenção é a capacidade de desenho do Owen, né? Com esses fósseis. Isso chama atenção. Aqui é um crânio de Toxodon, né? Aqui Toxodon também, esse crânio. Tá? Também Toxodon. Toxodon também, a mandíbula, os dentes. Então, esse é aquele trabalho, né, que eu tinha falado que é um dos mais importantes, né, que torna o Darwin famoso. Tá? Aí eu tentei colocar aqui em cima, nessa linha, o trabalho. Então, aqui a gente está falando, para quem tiver perdido, né, o Zoologia do Beagle, a parte 1, fósseis de mamíferos. Né? Qual o Macrauchenia? O Macrauchenia é aquele que ele encontra em San Julián, depois em Copiapó, no Chile, e ele consegue ir unindo um animal que era totalmente desconhecido, que ele não conseguia encaixar em nenhum grupo. É Macrauchenia ainda, vira Macrauchenia patagônica, a espécie. Aqui já são algumas diferentes, né? Não estou conseguindo ler exatamente quem é. Milodon. Milodonte, olha que perfeição. Então, são os desenhos baseados nos fósseis que ele encontra na Argentina. Esse aí, se eu não me engano, é o Celidotherium. Na aula do Beagle, eu dei uma reconstrução de cada animal desses, né? Então, agora a gente está passeando pela obra original que gerou Celidotherium, a parte do crânio também. Muito realísticos os desenhos. Ainda Celidotherium. Aqui está pequeno, eu não estou conseguindo. Pelo menos o 3 é um armadilho, né? Um tatu gigante. Celidotherium também. Armadilho aqui. Ainda Celidotherium. Aqui são vários, ele vai comparando. Megalonyx, também um grande mamífero. Megatherium, aqui também. Esse é aquele do Megatherium, que é a parte que o próprio Richard Owen encerrou, né? A gente viu a peça, a foto da peça completa. Teve até alguém que chamou a atenção que é mostrando o crescimento contínuo dos dentes. E aqui tem vários também, né? Por exemplo, aqui são a carapaça dos tatus, né? O Ecos, ó, o 14, ó, aquele fóssil que a gente viu do cavalo, fóssil que demonstra que os cavalos eram nativos da América do Sul, é uma descoberta importante que ele faz. E aí a gente parte para o volume 2, mamíferos. Então, essas são todas as ilustrações do primeiro volume de mamíferos fósseis. Né? Os mamíferos vão para o Waterhouse, né? Então, George Waterhouse, né? E era interessante que esse já trabalha com os hábitos, né? Então, o Darwin ele tinha uma característica muito interessante que dá para notar isso, por exemplo, naquele Notes of Zoology, né? O caderno de zoologia, ele era muito atento no comportamento também. Então, no hábito de vida e principalmente no que os animais comiam. Então, ele sempre tinha o hábito de abrir e ver no estômago, tanto é que ele fez isso com muitas aves, né? E até com as iguanas em Galápagos, ele abriu uma iguana para ver que elas comiam macroalgas verdes. Então, traz uma série de informações importantes, né? Aqui uma foto do Waterhouse. Ó,
Mais uma vez, editado e superintendido, né, supervisionado, né, por Darwin e parte 2 mamário, George Waterhouse. Aqui a gente já tem uma lista de espécies, né, ó, de delfos, ó, de delfinos, de delfos, gambá, por exemplo. E aqui uma lista das pranchas. E aí vamos nessa, olha que beleza. Desmodos. Olha que legal. Então, esses são os mamíferos coletados ao longo da viagem do Beagle, né? E que foram ilustrados pelo Waterhouse. Meu objetivo um dia, quando eu tiver calma e tempo para fazer isso, é colocar nessa prancha a localidade de cada um desses. Só que aí é um trabalho hercúleo de voltar lá, ver as localidades, ver na prancha. Eu fiz isso para as aves. No vídeo Aves de Darwin, eu coloco cada prancha e o local de coleta. A ideia é fazer isso para cada grupo também, para a gente saber onde ele coletou. Canes antárticos, canes magalhânicos, deve ser de perto do Estreito de Magalhães. Ó, várias espécies de canes. Professor, com licença, uma Oi? dúvida rapidinho. Uma dúvida Vai. rapidinho. Esses trabalhos que você está mostrando, que tem esses desenhos e tudo mais, eles faziam isso quando tinha intuito de descrever alguma coisa que era novo, ou ainda que não tivesse nenhum problema taxonômico, nenhuma questão desse tipo, todo mundo sabe qual é o bicho e tá tudo bem. Mesmo assim, eles desenhavam, era um catálogo mesmo assim de tudo, não tinha cunho taxonômico nenhum. Sim, sim. Mesmo quando não era novo, eles desenhavam sim. Na verdade, cada um teve uma abordagem, mas pelo menos nesses capítulos de aves, mamíferos, desse que a gente vai ver, os desenhos, eles desenham, que não sei se eles desenham absolutamente todos, mas não necessariamente as espécies novas, mesmo outras espécies. Ainda era relevante desenhar coloração, hábitos, ainda era um pouco descoberta do novo mundo. Diferente de hoje, né? Hoje você encontra uma espécie, já é bem conhecida, você para que eu vou desenhar, né? Só se tiver realmente você encontrou uma característica nova, né? Ou ela tem uma diferença pequena de outras populações, mas aqui ainda não. Mesmo que já é conhecido, está sendo desenhado. Não necessariamente só as espécies novas. Olha que beleza. Agora é muito louco, né? Porque esses bichos eles chegam para o Waterhouse mortos, né? A maioria deles só a pele, inclusive, né? E ele tem que praticamente recriar o animal, imaginar o animal do ato. Ele cria uma cena daquele animal que muitas das vezes chegou apenas à pele, né? Chegou taxidermizado. Então tem um exercício aí artístico e imaginativo também. Ó, Delphinus Fitzroy, né? É um golfinho que ele coleta chegando no Brasil. Muitos ratinhos, né? Mus. É um festival de ratinhos. E é interessante que a gente vai ver que cada volume, né, é de um autor e com um desenhista diferente, então vai ser possível notar diferença nos traços, na paleta de cores, nas técnicas de desenho, mas sempre, a maioria dos casos, o desenho era levado em consideração. Aqui tem cara de ser uma aquarela usada, bem, quase com certeza uma aquarela. Mus brasilienses. É praticamente uma viagem na zoologia do século XIX, né? Um trabalho de descoberta mesmo.
Muitos pequenos mamíferos, né? Grande quantidade. Ó, Mus darwini. Provavelmente essa é uma espécie nova descrita já em homenagem a ele. Ó, Mus galapacensis, Galápagos. Então, como eu falei, essa parte, principalmente inicial, que é a zoologia, ela é muito contemplativa. A gente vai contemplando. Ó, Curviere, ó. A broca é uma Curviere, homenagem ao Cuvier. De Delfos, que é um marsupial. Outro de Delphi, elegans. Esse cara tem um traço meio bicudo, os animais ficam meio pontiagudos, assim. Interessante. Outro de Delphis, Brachiura. E no final, né, aí tem uma seção de molares, né, que a gente importante para a identificação de mamíferos é molar e crânio, né? Se você tiver o molar e o crânio, o mastozoólogo já está 80% satisfeito, né? Não sei como é que isso está atualmente, mas na minha época de aluno de zoologia era assim. Então aqui a gente vê aí tem no final o detalhe do molar das espécies e alguns detalhes de crânio, mandíbula. Lembrando que todos esses livros, hoje, principalmente são os livros do Darwin, estão disponíveis lá no Darwin Online, né? Então, cada livro desse você vai procurar, vai encontrar lá, isso foi tudo extraído do Darwin Online Project. Vamos para o Birds, né? O Birds é um dos que ficou mais famoso, o John Gould, principalmente por conta do que a gente já conversou, que são os tentilhões, que viraram uma febre, principalmente no século XX, né? Não no século XIX, na época do Darwin. Né? Mais uma vez, ó, John Gould. E é interessante, ó, notas dos seus hábitos e ranges, né? Distribuições. Charles Darwin, by Charles Darwin. Né? Então, sempre ele aqui, né? O Darwin fez essas notas. Então, você tem basicamente as descrições do Gould e as notas de hábito e hábitat de distribuição pelo Darwin. Então, aí é uma foto do Gould. Ó, mais uma vez, editado e supervisionado pelo Darwin. A lista de pranchas. E aí a gente já vai ver um traço mais rico, mais forte, mais poderoso, ainda parece que é uma aquarela, somente a região ali de baixo, né? Parece realmente uma pintura de aquarela, mas com colorações mais fortes e mais vívidas. Então, ó, Galapacenses, ó. Coruja, lindíssimo. As aves são, para mim, os desenhos mais bonitos, disparados. Ó, Galapacenses também. Aí eu recomendo assistir o vídeo do canal As Aves de Darwin. Quem não se inscreveu, fica aqui o último apelo, hein, galera? É um dos poucos pedidos que eu faço para vocês, se inscrever e o formulário de avaliação do curso, que é importante, que eu vou enviar hoje também. Então, aqui é um passeio maravilhoso, né, pelas aves que ele coletou, né? E legal saber que cada desenho desse foi feito baseado nos espécimes que eles trouxeram, né? Espera que eu vou fechar aqui uma janela que parece que está usando meu microfone. Não, engraçado. O áudio está chegando legal aí? Tá? Ele me avisou aqui que está sendo usado pelo YouTube o microfone, mas eu não estou vendo YouTube nenhum aqui. Não está nem aberto.
Então, aqui tem uma outra coisa interessante. Quando a gente vê os tentilhões, aquela foto que a gente viu, por exemplo, eles estavam todos tronchos, né? Porque Darwin taxidermizou, ou se não foi o Darwin, foi o Sis Covington. E o Darwin aprendeu isso com o John Edmonston, em Edimburgo, aquele ex-escravo, né, da Guiana, escravizado. E nenhum dos dois era expert. Então os animais estão meio tronchos, né? E aí o Gould, né? E esses desenhos, pelo que eu li, foram feitos pela esposa dele, que fez essas aquarelas. Também uma incrível capacidade imaginativa, né? De você pegar um bicho taxidermizado, todo sem forma, e recriar uma imagem dele vivo, né? Então, pensar um pouco nisso também, né? Recriou esse galho, ele empoleirado, olhando para o lado. Então, é um momento onde a ciência se encontra com a arte, né? De verdade, né? Coisa que a gente tem se afastado, o conhecimento científico tem se afastado um pouco do conhecimento artístico, o que é uma pena. Grande maioria das aves da Argentina, Rio da Prata, Patagônia e Galápagos, e alguma coisa do Chile também. Praticamente nada do Brasil. E é engraçado que no diário ele fala que atirou, que saiu para caçar ave, matou tucano, mas essas aves que ele relata não aparecem nem no caderno de zoologia e nem acabam com John Gould depois, o que me faz crer que ele ainda no Brasil ainda estava ali esquentando as turbinas, né, se organizando ainda para poder acelerar depois. Olha que legal. Muito bom. Então, essas obras não têm muito, né, não tem uma importância teórica, né, é mais uma importância sistemática, um pouco biogeográfica, sim, né, mas não tem uma grande ideia por trás, como as outras vão ter mais, né? É mais um catálogo ilustrado, um trabalho sistemático. Se tiver, eu não estou vendo ninguém, tá? Se tiver alguma coisa no chat, assim, vocês podem me dar um toque. Contemplação, galera. Somente essa primeira parte, que são as. Olha que lindo. Olha. Tangará Darwin. Olha que loucura. Não é mais esse nome. Ela pegou os mais bonitos e homenageou o Darwin. E aí começam os tentilhões, né? Os tentilhões, eles fazem parte da família Geospisidae, né? E eles são bem legais, né? Então, a grande maioria pertencem ao gênero Geospisa, mas nem todos. Então, aqui começa a parte dos tentilhões. Ou párvula, fortes, já são os tentilhões. Esses também são tentilhões de outro gênero. Muito interessante, né? Que uma das observações que ele faz é que alguns deles se alimentavam dos cactos. Também porque Galápagos era, como a gente já viu, era muito seco, tinha dificuldade de recursos hídricos, né? Os cágados caminhavam bastante até chegar nas fontes de água. Então, o cacto era um alimento usado por alguns deles. Olha que beleza. Galapacenses, ó.
Galapagacenses. Galapagacenses. Não, Galapagaenses. Galápagos. Lindo. Parece foto. É muito, muito perfeito nesses desenhos. Nossa. Vou tirar esse. Eu tô com o HDMI ligado, mas eu vou tirar ele, que tá dificultando aqui. Aqui já são outros grupos. E aí a gente vai para os peixes. O peixe vai para o Lennings. Não tem tanta repercussão assim. Tá? Leonard Jennings. A lista. Uma grande lista de actinopterídeos. E os esquemas já em preto e branco aqui. Mas belíssimos também, né? Extremamente ricos em detalhes. Então aqui parecem peixes de água doce. Se tiver algum ictiólogo aí, me corrija. Não conheço quase nada da sistemática de peixes. Deixa eu ver que tem alguma coisa de bate-papo aqui. Um gastrópode. O oliva, né? A oliva é a parte da. Aquele é o olivácea, né? Ali, deixa eu ver, a Leilane deu uma dica, ó. Sugiro deixar não listado com link para quem já fez, divulgar um teaser atrativo para os próximos. Depois me explica melhor sobre isso. Qualquer coisa pode ser lá no WhatsApp. Me manda uma mensagem para eu entender melhor o que você disse aqui. Não listado, deixar ele privado com o link, né? Sim, legal. Pode ser uma boa ideia. Depois me ajuda nisso. Os detalhes do desenho são impressionantes? São, cara, são demais. A gente está realmente perdendo, né? A gente está perdendo esse hábito. E eu falo disso por mim mesmo, né? Se eu pegar meus primeiros artigos, eu desenho os bichos. Os últimos artigos eu desenho só as cerdas, porque consigo fazer imagens muito boas com a câmera, com a microscopia eletrônica, eu desenho as cerdas. Mas tem uma galera que nem cerda está desenhando mais, consegue fazer imagens boas na microscopia óptica, né? A música me trouxe de volta à vida acadêmica. Ó, que legal, bacana, bom demais, bom demais. Bom saber. O Ricardo está perguntando se os tentilhões tiveram importância no desenvolvimento. Cara, não no pensamento evolutivo dele, não. Os tentilhões podem ter entrado mais tarde como uma peça, né? Entendendo depois que as espécies diferentes ocorriam em ilhas diferentes, foi uma peça, mas para o desenvolvimento do pensamento evolutivo, não tem nada que indique que os tentilhões tenham tido uma importância central aí, tá? É o mito que a gente comentou ontem, né? Isso, me ajuda depois a pensar nisso. Legal. Colocou aqui. O João, meu aluno, não está aqui. Então, galera, é isso. Eu vou ficar de vez em quando voltando aqui, que eu não. Quando eu coloquei as duas telas, porque eu já aprendi a botar o HDMI e recuperar o som pelo computador, mas ficou muito baixo. Então, eu voltei só para uma tela. Olha isso, cara. Esse aqui já parece o papagaio, um peixe que tem aqui nos Recifes. Parece um peixe marinho já. Dá uma boa tatuagem, né? Eu tenho uma do tentilhão aqui no braço. Muito legal.
Ah, legal, João. Incrível, cara. É, legal. Desenha tudo, cara. Desenha tudo. Por favor. Bem legal os desenhos. E o último, répteis e anfíbios. Esse, em termos de desenho, é o mais fraquinho, né? É o figurão que fez. Thomas Bell. Eu achei uma foto dele aqui. Essas fotos que tem, eu que coloquei, não tem foto no livro, não tem a foto de ninguém. É que cada um eu quis achar uma foto legal para retratar. Essa provavelmente é uma foto até dele mais velho do que na época que ele fez o trabalho, né? Então, esse aqui não é tão rico, os desenhos são meio mais ou menos, mas tá aí pra gente. Ó, vários lagartinhos. É legal que a gente está tendo contato principalmente os vertebrados, né? É uma pena que não teve uma obra tipo Insetos do Beagle, porque ele coletou tanto inseto, né? Os crustáceos do Beagle, né? Isso não gerou nenhuma obra. Quer dizer, tem as cracas, né? Ele trabalhou 8 anos com as cracas, né? Olha que beleza. Ó, esse já está mais legal. Ó, bichos que ele pegou. É, alguns anfíbios, ó. Ganuros, né, especificamente. Né, tem um hábito, né, de se trabalhar, o herpetólogo trabalha com répteis e anfíbios, né? Isso é muito louco, embora as aves sejam répteis, né? E normalmente os ornitólogos trabalham só com as aves. A nossa divisão sistemática para estudo ela é mais gradista do que filogenética. Isso é muito, muito interessante. Olha que legal. É uma filomedusa. E aí a gente entra no Diário do Beagle, né? O que é interessante do diário é que existem muitas versões, eu já tinha comentado isso, com nomes diferentes, né? Então ele começa, né? Journal of Research into the Geology and Natural History of the various countries visited by Beagle. Isso vai mudando, né, ao longo do tempo. Então tem vários nomes diferentes, né? Depois, em 1980, o que Mr. Darwin viu na sua viagem ao redor do mundo no navio Beagle, né? The Voyage of the Beagle, né? Isso já é em 1905, póstumo, né? Então, ao longo do tempo, tem muitas edições com ilustrações diferentes, né? E o primeiro sai em 39. Então, olha só, ele chega em 36. Isso é interessante de pensar, e ele já começa super produtivo. Em 39, ele já lança a primeira edição do Diário do Beagle, né? Olha que interessante. Esse é o de 39, esse é o original, ó. Geology and Natural History. De vários países visitado pelo Beagle sob o comando do Capitão Fitzroy. Aí ele tem um mapa, olha o mapa de onde é. América do Sul, sul da América do Sul, onde ele teve 3 anos dos 5, mais de 3 anos e meio, né? E aí aqui tem o sumário, né? Então ele vai dividindo por região, né? Porto Praia, Ribeira Grande, Rio de Janeiro. O capítulo 3 começa em Montevidéu, o 4 no Rio Negro, né? Bahia Blanca, ó, onde ele encontra os fósseis, ó, capítulo 5. Então, isso é interessante, porque em cada capítulo você tem os assuntos, né? Uma forma diferente de
Em todos os livros são assim. Em cada capítulo você tem os assuntos de cada capítulo. Ao invés de ser página tal, é como se fosse um resumo do capítulo. E aí tem algumas ilustrações, né? Simples, assim. Geologia, outra de geologia ali, aqui parece um fruto, ou um coral, está parecendo um coral aqui. Ó, outro mapa das Ilhas Kellen, né? Coco Kellen, onde ele realmente começa o estudo dos recifes de corais. Então, na verdade, o diário tem pouquíssima ilustração, né? Na verdade, são ilustrações que são colocadas depois, assim, em outras edições. E aí a gente chega na estrutura de distribuição dos recifes de corais já em 42. Então, é um dos primeiros livros, né, a serem lançados, e é um livro extremamente importante, né? Como eu comentei com vocês, esse livro praticamente ele traz uma hipótese sobre a formação dos recifes de corais e uma gradação que haveria, né? Você tem uma montanha, uma ilha oceânica, uma ilha vulcânica, e essa ilha gera um ambiente de águas rasas. Nesse ambiente de águas rasas, ao redor dessa ilha, se consolida uma fauna rígida, formada por quinidários, algas calcárias, moluscos vermetídeos, anelídeos que constroem tubos. Você gera um substrato sólido. À medida que, na época, ele não sabia se o nível do mar subia ou se aquela montanha fazia uma espécie de subducção, né, um afundamento da montanha, mas esse anel que está em volta continua crescendo para cima. E aí se forma o atol, que é um recife em forma de anel. Isso é importante, como eu comentei, para o Lyell, porque ele refuta a ideia anterior do Lyell, que era de que o anel seria o recife crescendo sobre a cratera. É uma coisa mais óbvia de se pensar. O vulcão afunda, tem a cratera e você tem animais que crescem sobre a cratera. E o Darwin conseguiu refutar essa ideia, mostrando que não é a cratera, é ao redor. É claro que existem hoje, a gente conhece outros tipos de formações recifais que não são explicadas por essa teoria. Por exemplo, em Abrolhos, a gente tem uma formação de chapeirão, né, que são montanhas de corais que sobem do fundo, né? Depois pode procurar na internet os chapeirões, que são as formações típicas de Abrolhos, não são explicadas. Mas os atóis, que são muito comuns no Pacífico, né, foram extremamente bem explicados e não foram refutados ainda por essa ideia. E esse livro não é só a estrutura, também a distribuição. Ele faz um mapeamento. Então, olha que interessante, ele mapeia e ele vai pintar de vermelho ou de azul de acordo com o tipo de formação. E é muito legal que nesses livros ainda, esses mapas eram dobrados, cara. Aí você abria as páginas, isso aí deu umas 3 ou 4 páginas e tinha esse mapa. Eu, por exemplo, tive caderno na escola assim, eu fazia um trabalho e colava a folha no caderninho lá do escolar. Tem uns guardados até hoje. Então, os capítulos, né? Então, esse livro ele é conhecido como Coral Reefs, né? Darwin on Coral Reefs. O Coral Reefs, recifes de coral. E aí uma série de ilustrações. Esse livro já tem umas ilustrações mais interessantes, né? Isso aí já é um atol, né? Uma formação de atol. Já é um perfil, né, que ele faz. Esse é o do Kellen. A gente viu na viagem do Beagle o scratch, né? O rascunho desse desenho. E aqui as etapas, né? Então você tem aqui uma ilha vulcânica, se gerou uma água rasa, né? Nessa água rasa você vai crescer corais, porque o coral ele precisa da água rasa, porque ele tem uma associação, 75% dos corais têm associações com zooxantelas, que essas zooxantelas podem ser responsáveis por até 75% a 80% da energia desse coral, então a maioria dos corais vão precisar de águas rasas.
e à medida que essa montanha vai afundando, ou o nível do mar vai subindo, eles precisam sempre se manter. E aí o que estava em volta da montanha continua crescendo verticalmente, gerando uma estrutura circular. Né? Esse tipo de observação também só pode vir de uma pessoa que viajou o mundo e viu muitas ilhas com muitas formações em diferentes estágios, que é a mesma coisa que ele fez para as espécies. Né? Então, você sai da Europa, vai para a América, vai para o sul da América, atravessa os Andes, você fala, caramba, cada lugar que eu vou tem um grupo de espécies diferentes. Aí você vai para Nova Zelândia, você vai para a Austrália, aí você vai para ilhas do Índico, África do Sul. Você fala, cara, cada lugar é uma fauna. E aqui ele teve a oportunidade de ver essas fases diferentes ao longo do Pacífico, do Indo-Pacífico. Caramba, aqui você tem um anel, mas tem uma montanha no meio, uma ilha vulcânica. Aqui você tem um anel, uma ilha autônoma. Aqui você só tem o anel. Então, ele foi juntando, sendo que esse pensamento todo começa na América do Sul, lendo Lyell. Então, na América do Sul, ele já projeta ideias e ele basicamente confirma isso nas observações. Tá? E aí é interessante porque depois ele vai, né, ele visita os corais e ele começa a ver as espécies. Quem forma os corais? Então ele começa a colocar essas formações. Então ele vem, mesma história, o nível do mar, a formação e o nível do mar mudando essa estrutura. Então você teria uma fase de franja, seguida por uma fase de barreira, que é onde essa estrutura já está afastada, né? Então aqui seria uma fase mais de franja, né? Aqui uma fase de barreira, e aqui já quando não tem praticamente nada, você tem um atol. Embora você pode ter um atol com uma pequena ilha, no caso do nosso atol das Rocas, por exemplo. Você tem lá 2 ilhotas, né? E o atol em volta da ilha. Então, outros esquemas, é um livro muito rico em esquemas, em mapeamento, né? E aí a gente vai, né, para um outro livro, né, também de 42, que também é um livro geológico. Então, o primeiro livro, a primeira coletânea que ele lança é a Zoologia do Beagle. Né? A Gabriela está falando, né, a relação dos corais com as zooxantelas é incrível, né? E aí o branqueamento é exatamente o que? A saída dessas zooxantelas por conta do aumento da temperatura da água. Né? E o enfraquecimento dos esqueletos dos corais é justamente a partir da acidificação dos oceanos, que dificulta o sequestro do carbonato de cálcio. Então, a gente está com as mudanças climáticas gerando um problema grave, né, por todos os lados, aí, com os animais que têm esqueleto calcário. Isso inclui quase todo mundo, né? Esponja, quinidário, molusco, anelídeo, crustáceo. Então, temos que pensar um pouco sobre isso também. Aqui, então, começa com a zoologia do Beagle, depois ele vai para o Coral Reefs, e aí ele vem para um outro trabalho geológico, né, que é observações geológicas das ilhas vulcânicas visitadas durante a viagem do Beagle. Tá? E aí tem esse livro em 2 partes, aí a parte 3, observações geológicas, né, da parte mais ao sul da América do Sul. Então, isso vem em 44, né? Aqui é a capa original e as observações geológicas de ilhas vulcânicas visitadas durante a viagem do Beagle. Aqui é a ilha de Ascensão. Então, essas ilhas vulcânicas que ele mais trabalhou foi Ascensão e Santa Helena, né, que são ilhas do Atlântico Sul, que ficam entre o Brasil e a África. Né? E é um livro extremamente geológico, né, mas ele fala de outros pontos também. Cabo Verde, Fernando de Noronha, tá? Galápagos. Não estou conseguindo ler tanto, está pequeno para mim. Santa Helena. E é justamente ele aplicando o método que ele aprende com o Sedgwick. Então, ele embarca no Beagle
com uma geologia que ele aprendeu em 2 semanas com Sedgwick, enquanto ainda em Cambridge, por indicação do John Stevens Henslow, que é o mentor, durante muitos e muitos anos, depois do Beagle, foi um grande mentor, e ao longo da viagem com a leitura do Principles of Geology do Lyell. Então ele junta um método que ele aprendeu na prática com Sedgwick, que é o método de transecto, né, o método clássico de levantamento geológico, e as ideias uniformitaristas do Lyell, mais para frente, né, que já pensam em um planeta em transformação, em agentes que transformam, né? Inclusive a contracapa do Lyell é um evento de vulcanismo, né, com camadas sedimentares sendo formadas. Então ele junta o Lyell com o Sedgwick e se transforma num geólogo, né? Embora esse trabalho de geologia dele não tenham sido trabalhos revolucionários, nenhum trabalho de geologia do Darwin, a formação de atóis talvez, mas não é tanto de geologia em si, né? Mas os trabalhos de geologia do Darwin não são revolucionários, são descritivos mais, não tiveram um grande impacto. Então, aqui são descrições de rochas que foram lançadas, né? A incrustação de calcário, de matéria animal, parece né? Parece uma parte de um coral também. Aqui ele já está vendo estratificação. Então, é um estudo geológico descritivo, preciso, né? Ó, as linhas, né? As estratificações bem interessantes, né? Estratos de basalto, né? Então, isso já é aplicando o Lyell também. Em Santa Helena. Santa Helena também. Isso numa passagem relativamente rápida por Santa Helena, com pressa, voltando para casa. Então, geologia clássica. O Galápagos, também tem alguma coisa de Galápagos ali, ó. Crateras basálticas, crateras de tufos. Muita coisa que eu não entendo realmente, tá? Completamente fora da minha área. Se tiver algum geólogo aí que quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Professor, com licença. Não é pergunta da geologia, não, mas eu queria saber sobre essas obras, esses trabalhos eram recebidos. Como era o tipo de revisão disso? Tinha algum tipo, sabe? Tinha o que era próximo com alguma coisa meio próxima do que a gente tem de processo de revisão hoje, por exemplo? Cara, não muito. Você tinha um editor, né? Depois ele começa a trabalhar muito com o John Murray, que é um editor importante. Esse editor faz uma revisão do trabalho, mas não mexe muito no trabalho, não. Era um trabalho autoral, eram livros, né? Então, como a gente hoje não tem tanto o livro, hoje ele não passa tanto por um processo, ele tem mais uma revisão de linguagem do que uma revisão de conteúdo. E o Darwin, ele tem muitos artigos também, mais simples. Assim, eu ainda queria fazer uma aula dos artigos dele, que estão todos também no Darwin Online, só que são centenas. Ele publicava muitas coisas em artigos de jardim, em artigos de agricultura, coisas que ele observava no jardim, da estufa. E aí sim, provavelmente tinha uma revisão por pares. Mas o livro não muita. Você repara ele comentando algumas coisas que o John Murray comenta, cor de capa, né? Que as capas eram mais azuis e marrons, o Origem das Espécies foi o primeiro que teve a capa verde. Tem umas coisas assim, o formato, se a linguagem está boa, se a linguagem não está tão boa, mas de conteúdo, ainda mais depois que ele se torna mais proeminente, né, não mexe muito, manda para cá que a gente publica. Então, quase a vida toda é o John Murray, que é o editor, que tinha uma editora, que vai editorar isso para ele.
Tem uma revisão, isso volta para ele, mas é pouco, não é muito. Não se mexe tanto nas ideias assim, mas no texto. Está muito grande, está muito prolixo, precisa falar mais. Não tem uma revisão pesada. Isso foi ficando, a gente foi profissionalizando a ciência e hoje, inclusive, está a ideia de você nem algumas revistas nem o autor se identifica, nem o revisor se identifica, né? Você está tentando deixar. Olha, essa capa é linda, né? Outra geologia em 46. Então, olha como depois do Zoologia do Beagle, ele vem com uma série que é uma tripla série de geologia. Ele tem 3 livros seguidos de geologia. Tudo baseado em observações da viagem, né? Então, o outro eram ilhas vulcânicas, né? Esse já é observações geológicas na América do Sul. Essa capa bonita também. Exatamente, aquele sendo a terceira parte da geologia da viagem do Beagle. Então, na verdade, ele considera esses 3 volumes como sendo um grande trabalho de geologia do Beagle. Então, teve a zoologia do Beagle, com 4 volumes, que a gente escreveu. Fóssil de mamífero, ave, réptil, 5 volumes da zoologia do Beagle, e aí 3 volumes da geologia do Beagle. Também o mesmo mapa que ele coloca no diário, os capítulos, né? Olha que interessante. Primeiro, sobre a elevação da costa leste da América do Sul, né? Também elevação, né? As planícies e vales do Chile, sobre a formação dos pampas, sobre a formação antiga do terciário da Patagônia e Chile, né? Rochas plutônicas e metamórficas, Chile Central, estrutura da cordilheira. Então, muito aqui Chile e pampas, né? Norte do Chile, conclusões. Então, galera, eu até entendo que essa aula é uma aula mais expositiva, não é uma aula tão reflexiva, é uma aula realmente de contemplação e de imersão. A gente está passeando pelos livros dele. Olha que loucura. Aqui, Port Desire, né, que já é Patagônia, Transectos, o nível do mar, ele estudando o nível do mar, como que se transformou. Tudo isso no nível do mar. Sant Julian, nível do mar. Nível do mar no Rio Santa Cruz. Então, ele conseguia, de alguma forma, estimar a variação do nível do mar ao longo do tempo. Ilha de Santa Helena. Seção dos cliffs costeiros, né, e do fundo do mar, saindo da Ilha de Santa Cruz. Muita coisa no nível do mar. Seção de Coquimbo. Coquimbo é norte do Chile, também nível do mar. Então, ele está estudando essa história do nível do mar, que vem junto com o pensamento do Lyell, que nem é do Lyell, né? Você tem o Hutton, que é um geólogo ainda anterior, que traz essa ideia do mundo em transformação, da geologia em movimento, de um planeta em movimento, de um planeta vivo, né? E pensar em um planeta vivo, segundo muitos, foi uma chave importante para você pensar num mundo natural também vivo em transformação, né? Vale do Coquimbo. Então, ele estuda como que esse vale é formado. E vamos embora. Seção da Cordilheira do Chile. Muita coisa. Punta Alta, em Bahia Blanca, onde ele encontra os fósseis. Seção do beds, né? Seria das regiões mais planas, né? Com conchas recentes e mamíferos extintos.
em Punta Alta, na Bahia Blanca. Punta Alta era uma região um pouco ali para dentro de Bahia Blanca, mas onde ele encontrou os fósseis, a formação dentro da seção de formação dos Pampas. Ó, San Julián, né? Que é Patagônia. San Julián também, ó, estratos, né? Estratos, diferentes estratos. Rio Santa Cruz, ó, o tipo de formação, ó, gravel, lava basáltica, camadas sedimentares, né? Então, trabalho. Olha, essa figura é linda. Somente, né? Mostrando as relações entre veias e zonas concrecionárias, né? Numa massa de tufos. Só não me pergunte para explicar isso aqui. Parecem hieróglifos maias, né? Aqueles aeroglifos que você vê do avião. Acho o máximo esse esquema, mas não tive condição de me aprofundar exatamente no que isso significa. Ó, fragmento de gneiss, ó. Então, isso aqui você tem um fragmento, né, dentro de uma outra rocha, né? Às vezes a gente vê uma rocha com uma outra que está dentro dela, né? Aqui, em Copiapó também umas curvas, ó, que mostram o movimento, né, uma dobra, né? Aqui tem um movimento muito forte de dobra. E esse a gente já viu, né, que é o estudo da cordilheira, né, os estratos, né, o estudo da cordilheira dos Andes, que ele faz em Copiapó também. Ó, a escala dos desenhos das observações, incrível, né? É incrível e como que fez tanta coisa, né? Porque você abre um livro de geologia, ele parava, a quantidade de bicho que ele coletou, você fala, esse cara só pegou bicho, não fez mais nada. Aí você vai no mesmo lugar, tem um super estudo geológico com os estratos, os transectos, né? Estudo do nível do mar, você fala, cara, esse cara não dormiu, né? Como é que ele conseguiu tempo para tanta coisa? É realmente impressionante. E com tudo isso também, né, dentro dessas observações geológicas, os fósseis que ele encontra na cordilheira, que a gente já conversou também, em várias altitudes, ele vai encontrando fósseis de animais marinhos, né? Aqui a gente está vendo moluscos, gastrópodes, né, bivalves, gastrópodes. Cara, acho que eu vou ter que dar uma acelerada, que a gente já passou da metade da aula vamos lá. Aí, essa é uma parte importante, né? Que parece que alguns amigos aconselharam a ele estudar zoologia, algum grupo de forma sistemática. Falou, oh, você para ganhar mais respaldo e entender um pouco mais de zoologia e de classificação, precisa de uma bagagem sistemática. E ele escolhe as cracas. E aí ele pede craca para todo mundo, do mundo inteiro. Ele já tinha coletado, a gente viu que no Beagle sempre tem bálanos enfim. E aí, olha que interessante, uma monografia da subclasse Cirripédia com figuras de todas as espécies. Ele estuda todas as espécies de Cirripédia, né, das duas classes. Você tem duas classes de Cirripédia, as cracas e as cracas pedunculadas, as lepadomorfas. São as balanomorfas e as lepadomorfas, né? E aí cai matando 8 anos da vida dele, que ele estuda, são 4 volumes, Living Cirripédia, né? E depois tem os fósseis, então tem o volume de Living Leopard e Fóssil Leopard, e Living Balanus e Fóssil Balanus. Então ele estuda e desenha absolutamente. Aqui a gente está falando das lepadides, né? O volume das lepas, que são as cracas pedunculadas. E faz uma revisão com um nível de detalhe tão grande que esse volume é a base da classificação de cracas até hoje.
Você vê, o cara parou e falou: quer saber? Vou durante 8 anos estudar as cracas. Aí o cara faz uma revisão de todas as cracas do planeta. Em 1851, a gente está falando de 170 anos atrás, e vira uma referência sistemática do grupo até hoje. Descrições. E aí, junto com isso, aqui já são das Balanidae, né? Então, aquela eram das Lepadidae, que eram as pedunculadas, e aqui é o volume das Balanidae, que são as cracas que não são pedunculadas, né? E aí foi interessante, porque dentro desses estudos mais específicos, ele encontra alguns exemplos que ele já começa a usar para o origem. Por exemplo, machos anões dentro de fêmeas, né? Animais fixos que têm o pênis gigante para poder ir lá no outro animal. Né? As cracas são animais que têm o maior pênis em relação ao tamanho do corpo. Né? Então, quando ele entra de cabeça na minúcia do grupo e consegue observar essas várias adaptações reprodutivas, né? Ele usa bastante isso já para embasar, porque aí ele já estava pensando em evolução. Ele faz o primeiro esboço 10 anos antes desse. E aqui já tem uns desenhos coloridos também. Olha que legal. Todas as espécies do mundo. O cara fez a revisão completa de craca. Só isso. Olha a riqueza disso. Olha o detalhe. As placas que formam a carapaça. É demais. É Professor. assustador. E a craca justamente é um crustáceo. Alguém já tinha, antes dele, falado que era um crustáceo, mas muita gente ainda achava que era um molusco. As cracas frequentemente eram considerados moluscos, até ele olhar com calma e o David disseca mais, mas não foi o primeiro a falar isso. Então, além de tudo, é um crustáceo extremamente modificado. Ele é, provavelmente, o que eu tenho lembrança, assim, o único crustáceo céssio. Talvez tenha mais alguns, né? Mas é o que eu consigo lembrar de primeira, são os cirripédios. Não consigo, de cabeça, assim, pensar em outro. Então, o formato do corpo tende a uma radialidade, né? Tem toda uma transformação simétrica, né? Comum em animais que tendem a ser mais fixos, né? Olha isso. Sistema nervoso das cracas, bicho. É bizarro o negócio. Então, quando ele entrou de cabeça mesmo. Ele falou, não foi para brincar. Né? E aí ele foi para as fósseis também. Então, isso aqui a gente falou das lepas vivas e das balanos vivos. Agora, as lepas fósseis. E, normalmente, você encontra só partes, né? Você não tem placas da concha, né? Da carapaça. E aí, fóssil balanos. Então, são 4 volumes que ele faz. Essa é de fóssil balanos. E aí vem o Origem das Espécies. Né? Vem o Origem das Espécies, é aquela bomba, a gente já conversou ontem, né? A gente falou bastante, é um livro enorme, um livro maravilhoso, um livro que é um argumento sólido, com início, meio e fim. Sem muita margem para dúvida, né? Então, os capítulos ele vai tratando de domesticação, né? Então, você muda um cachorro, você muda um passarinho, você muda um pombo em alguns anos. Por que a natureza não pode mudar em milhares? Depois ele mostra a variação na natureza. Depois ele fala da disputa que existe na natureza, disputa por recursos. Depois fala de seleção natural. Depois as leis da variação, como que essas variações surgem.
E aí a gente vai ver que aqui ele começa a se basear nos livros posteriores. A teoria, né, as dificuldades da teoria, isso é muito interessante, e a gente discute isso no curso. Por que ele bota no meio do livro um capítulo sobre as dificuldades da teoria? Por que ele não colocou no final? Né? Ele pega no meio do livro e fala, olha, essa teoria aqui tem problema, que a gente não entende ainda. E aí expõe de forma completamente honesta quais eram as dificuldades de explicar a teoria, muito parte da hereditariedade que não era explicada, por exemplo, as leis da variação que tinham problemas, o Darwin recorria ao uso e desuso, à pangênese, né? E aí no meio do livro ele fala disso. Depois instinto, que é um capítulo super legal, hibridização, né? A imperfeição do registro fóssil, que ele critica, né? Porque ele fala, não tem os intermediários, não tem intermediários. O registro fóssil é 1% do que a gente... Né? Geologia também, falando um pouco disso, né? Distribuição geográfica, aí ele brinca, ele fala, olha para as ilhas. Você não tem anfíbio na ilha? Por que não tem anfíbio na ilha? Né? Você, várias espécies você não encontra. Na ilha, em contraposição, existem espécies específicas que só ocorrem nas ilhas. Né? Vê que você tem tanta diferença de fauna entre os continentes, né? Só que ele era um dispersionista. Né? 2 capítulos de distribuição geográfica. Órgãos rudimentares, também nada de braçada aqui nos órgãos rudimentares. Fala, como é que a gente explica os órgãos rudimentares? Isso já é uma ideia do Lamarck até, né? E recapitulação e conclusão. Então, esse livro é incrível, né? Eu vou ver se no período semestre que vem, certamente no início do ano que vem, eu vou abrir o curso do Origem. Só que aí não dá para ser todo dia, porque são densas e a galera tem que ler junto. A grande dificuldade desse curso é que os alunos não leem. Então, a gente começa para a semana que vem 2 capítulos. Chega no capítulo, ninguém lê. 1 lê, 2 lê. E acaba que eu dou, em vez de ser uma discussão, é uma aula sobre cada capítulo. Eu não sei como furar isso, como quebrar isso. Tipo, mas isso não tem nada a ver com a gente aqui. Né? Então, é um livraço que explode, né? E a única ilustração é essa, e ao mesmo tempo é a mais poderosa de todas. Ele coloca as espécies todas na mesma linha, né? Mas ao longo do livro ele não consegue vencer ainda a escala da natureza. Ele continua falando de espécies inferiores, animais inferiores, Europa, América, né? Era demais também, né? Querer demais. E aí ele começa uma série de livros que ajudam, que são parte desse projeto evolutivo. Né? Então, ele começa, por exemplo, nesse livro, que é pouquíssimo conhecido, sobre fertilização, aonde ele dá uma aula sobre a relação inseto-planta. Né? Já era conhecida essa relação, essa importância dos insetos como polinizadores, mas de forma superficial. Isso não tinha sido dissecado ainda, né? E ele, através das observações minuciosas na estufa, e experimentos, e marcar o bicho, e ver como ele faz, e leva o pólen, passa aqui, e fertiliza outra planta, ele consegue, de fato, estabelecer essa linha, né? essa linha de pesquisa que é a interação inseto-planta. Então, é ele que funda. Né? Então, chama-se, né, as orquídeas, né, que são fertilizadas por insetos, e sobre os bons efeitos do intercruzamento. Isso é muito importante, porque aqui, quando ele fala dos bons efeitos do intercruzamento, ele está falando de uma das leis da variação. Ele está falando, olha, quando tem um intercruzamento, você tem plantas mais ricas, plantas mais fortes, plantas que são menos suscetíveis. Na verdade, ele está falando aí da importância da reprodução sexuada.
Hoje a gente entende porque que a reprodução sexuada é uma fonte de variação inesgotável. Né? Você tem a meiose, você tem o crossing over, você tem a fecundação, né? Então você tem uma fonte de variação a ponto de você ter 8 bilhões de pessoas no planeta e só os gêmeos são iguais e ainda se modificam ao longo da vida por conta de fatores ambientais. Então ele não conseguia explicar isso do ponto de vista genético, mas ele fez experimentos, tá? E olha que interessante, aquilo que a gente conversou da popularização. Você chega no início do livro, olha o que tem ali. Ó, livros do mesmo autor, A Origem das Espécies, O Naturalista ao Redor do Mundo, Os Recifes de Corais, As Ilhas Vulcânicas, Geologia da América do Sul, Monografia de Cirripédia, e Preparando por Vir, ainda por vir, sobre a domesticação de animais e plantas. Então, era uma coisa do tipo, olha, esse livro, olha o que ele já fez, olha o que... Uma coisa bem de best-seller, assim. Você não encontra isso no livro. Você encontra isso na livraria, né? Tipo, você vai ler lá, nem sei o nome daqueles livros que ficaram famosos, né? Dan Brown publicou lá o... Cara, nem sei. Mas, tipo, do mesmo autor do best-seller tal. Lembra isso. Olha os livros. E ainda tem, olha o próximo que vem. Jogando ainda para frente, tá? Aí é um livro super rico, né? Estruturas de orquídea, né? Efeitos da polinização, enfim. E aí é muita ilustração aqui, né? Vai falando das partes da orquídea, como que ocorre isso. E aí ele vai, olha a probóscide de uma mariposa. Então ele vai relacionando de maneira muito minuciosa a estrutura das orquídeas com as estruturas dos insetos polinizadores. Então é um requinte de detalhe, né, típico do Charles, né? E continua. Falando de traço funcional sem nem saber que está falando de traço funcional. Exatamente, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Ó, posição da planta, e como que o inseto entra, como é que o pólen se organiza. Então, um trabalho rico de ecologia, de interação, de morfologia, tanto da planta, olha isso. E aqui nesse ponto, ele já tinha um filho que ajudava muito ele, que não era o Francis Darwin. A gente, no outro livro, eu confirmo isso para vocês, se era o Francis. E vai embora, ó. Não termina, não. Detalhe. Em 65, deixa eu ver se fala alguma coisa. Aqui ainda não fala. Ele vai para um outro livro de botânica também, que é sobre climbing plants, plantas escaladoras. Eu até achei um artigo recente, posso mandar para vocês, que ele pega a planta, ele bota um vidro em cima da planta. E depois de um tempo, ele coloca, cara, deixa eu ver se ele começa a botar um vidro em forma de domo. Um sino, como se fosse um sino, tá? E aí, a cada hora, ele vai lá e faz um pontinho. Aonde essa planta está. Engraçado que eu achei um artigo que... Deixa eu ver. Não, não é esse. Depois eu mando para vocês. Enfim. E ele vai marcando para ver o exato ponto onde aquela planta está ao longo do dia, para perceber como a planta se move e quais as estruturas que a planta usa para se agarrar. Então, é um livro super engenhoso, que dá um super trabalho, tá? E ele vai medindo esse crescimento. Tá? Ó, então, ele vai fazendo medições, ó, a cada ponto, e ó, aqui ele anota, por exemplo, dia muito quente.
né? E aí ele vai estudando, por exemplo, gavinhas, enroscamento, como que essa planta se estica até encontrar um ponto de se agarrar. Olha que loucura, esses são os esquemas que ele vai fazendo de cima. Então ele vai olhando de cima e vai entendendo esse movimento em espiral que a planta vai subindo para tentar encontrar algum lugar. Como é que a pergunta é o seguinte, cara, como é que essa planta sai daqui e encontra aquele lugar lá? Ela não tem olhos, né? E aí ele começa a marcar cada hora. Aí tem lá, ó, o horário e minuto. Às 8h46 ele marcou o ponto 1. Às 10 ele marcou o ponto 2. Às 11h03. Às 11h37 o ponto 4. A meio-dia o 5. 1h da tarde. 1h55, 2, 3, 4, 5. Ele o dia inteiro anotando, através de um vidro que estava em cima, o ponto que aquela planta estava. E aí ele começa a estudar em diferentes plantas os métodos de se agarrar, né? E vai descrevendo. Aqui é interessante uma coisa que ele descreve nessa figura 13, ó, que eu lembro que esse foi o livro que eu vi com mais calma. A planta está rodando para um lado, a espiral. Quando ela perde força, que ela vai cair, percebe que a espiral muda de lado. Ó. Ela inverte a espiral para cancelar a força de queda e até chegar no ponto onde ela queria. Então, são sutilezas que ele vai observando e vai fazendo um trabalho muito detalhista. Né? Isso é história natural pura, né? Observação com riqueza de detalhes. Coisa que a gente está se distanciando cada vez mais. Né? Aqui a gente vai para um outro livro que também tem 2 volumes importantes, que é a variação sobre domesticação. Aqui ele está complementando com muita potência os primeiros capítulos do Origem das Espécies, né? Que o primeiro capítulo é domesticação. Então ele está no primeiro capítulo falando, olha, que engraçado, né? Quando você olha o porco selvagem, ele não tem nada a ver com esses porcos que a gente cria hoje em dia. Quando você olha o gado selvagem, não tem nada a ver. O pombo, né? Ele fala muito dos pombos, né? Ele participa durante anos de um clube de criação de pombos, né, para estudar isso, conversa com os criadores de pombo, ele relata muito isso na Origem das Espécies. O pombo selvagem é uma espécie só, cinza, sem graça. E olha o que esses caras fazem aqui. Tem centenas, com cores variadas, tamanho, asa, rabo, pena. Então a gente... Só que no capítulo ele não consegue abrir tanto o assunto. Lembra que eu falei que a Origem das Espécies ele foi um resumo? Né? A Origem das Espécies é um resumo da ideia. Então, aqui ele começa a abrir o que seria o grande livro. Né? Então, aqui é um livro, né? Ó, Dogs and Cats, né? Pigs, né? Pigeons, que são pombos, né? Rabbits, coelhos. E ele vai embora. Ducks, né? Patos, né? E plantas também, fala muito das plantas. E vai falando. Então, ele basicamente ele vai comparando como que os animais domésticos foram transformados ao longo do tempo. Né? E vai embora. Né? Sempre comparando. Ó, os pombos aqui, né? Ó, pombos também. Como que os caras modificam tanto um pombo, né? Aqui ele vai comparando também os domésticos com o selvagem. E aí ele vai para estruturas internas também. Né? Aqui já são aves, né? Galos, eu acho. E vamos embora, vamos ver o que a gente é capaz de fazer. Ele fala, olha só como é que a gente muda os bichos. Né? No fundo, esse livro ele acaba sendo também um
um alicerce importante para a ideia de transformação. Ele está falando, cara, olha, é indiscutível que é capaz de se transformar as espécies. Até porque em 68, né, a gente tem um momento aí, até o final do século XIX, que você tem uma dificuldade de aceitação da seleção natural. Né? Embora ele consiga comprovar que as espécies se transformam, o mecanismo de transformação ficou obscuro. Existem várias ideias concorrentes naquele momento ali. Né? Isso vai consolidar melhor já no início do século XX com matemática, com o Goldfischer, né? Com Haldane, né? Com Wright, na primeira fase da síntese moderna, que eles mostram matematicamente que uma pequena variação é capaz de se fixar na população desde que traga uma mínima vantagem, pensando isso num tempo profundo, né? Então, ele ainda estava ali demonstrando que a seleção é o método de transformação. Olha que loucura. E vai embora. Para plantas também. Vamos embora. Vou acelerar. Aí tem o 2, tem outro volume. Um só não deu, entendeu? Herança. Começa falando de herança. Ele pega mais pesado na herança. Leis da variação. Olha como isso é um complemento para a origem das espécies. Ó, o capítulo 24, leis da variação. Variáveis correlacionadas. Ele fala disso na origem das espécies, correlação de variáveis. Né? E aí, a origem do homem. Né? Também é um livro importantíssimo, né? Seria ainda ele está mexendo aí no que ele não tinha mexido no Origem das Espécies, que foi com o homem. Ele não toca no assunto do homem. Isso é uma discussão bem interessante, né? No Origem das Espécies ele não fala do homem, ele poupa o homem da discussão, porque ele sabia que mexer com o homem é complicado, né? Até hoje você vai falar para a pessoa, você acha que as espécies modificam? Modificam, mas e o homem? Não, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Não pode mexer com o homem. O homem é perfeito, né? Então, no Origem das Espécies, ele não toca no homem. E aí ele espera um tempo e lança a origem do homem, né? Só que, nesse caso, ele perdeu o tempo. Isso já tinha passado um tempo, já não era tão relevante falar disso agora. Outras pessoas já tinham falado disso. Né? O próprio debate do Huxley com Owen e com Wilberforce, por exemplo, esse assunto ele já não era tão relevante. Mas aqui na Origem do Homem, né, é importante porque ele fala, tem uma segunda parte desse livro sobre a seleção sexual. Então, a seleção sexual é trabalhada nesse mesmo livro, é onde ele desenvolve mais a ideia. Tá? Então, aqui ele fala os animais, olha que interessante, da seleção sexual aqui. Então, ele mostra machos e fêmeas, né? Você tem diferença entre machos e fêmeas, né? O besouro macho é diferente da fêmea. O macho tem uma mandíbula enorme, a fêmea não tem, né? Então, basicamente, ele trabalha nesse livro essa questão de por que o macho é diferente? Por que o macho de algumas espécies tem estruturas de luta, de combate, maiores que a fêmea, né? Isso é importante. E aí a segunda parte, né? Ele trabalha realmente essa parte da origem. Olha só, macho e fêmea. Vai mostrando a diferença entre macho e fêmea, macho e fêmea. Por que existe isso? E ele chama para seleção sexual. Ó. Então é muita coisa, desde invertebrados até invertebrados, usando exemplos. Ó, o Pedro, ó, o candidato em São Paulo. Ó. Legal, boa, boa. Tá assustador, agora está assustador. Ó, o macho lá, né, que faz o ninho, né, que prepara toda uma pompa, né, para conquistar a fêmea. O próprio canto, né? As aves do paraíso que fazem isso.
o macho com grandes estruturas, né, e a fêmea mais simples. Os pavões, né, que são importantes também. Aí vai para a pena do pavão, detalhes da pena. Então, o grande lance nesse do homem e a seleção sexual é a questão da seleção sexual mesmo. Ó. Os machos de mamíferos, né, com chifres, com dentes, que a fêmea já não tem, né? Então, isso é bastante trabalhado. Né? Primatas com os rostos pintados. Então, muita ilustração legal, né? Coisa que a gente normalmente não ouve falar. E aí vem mais um que é importante, que é a expressão das emoções nos homens e nos animais. Esse foi um dos primeiros livros que eu li. Ele tem em português, a tradução dele é boa. Tem algum canto aqui, né? A tradução desse livro é boa, é bacana, é um ótimo livro, gostoso de ler. E ele usa muito a família dele nesse livro. Ele observa muitos filhos, o cachorro, a Polly participa também. Então, também é uma forma de agregar instrumentos à ideia, né, da transformação das espécies. Eu vou ter que passar aqui rápido, porque a gente está chegando. Né? Ó, de novo, ó, do mesmo autor, bababá, 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 né? E vai embora. E aí, basicamente, ele observa o movimento de músculo. Olha que interessante como ele começa, um dos músculos da face para manifestação de expressões. Olha a Polly aí, ó. Um pequeno cachorro observando um gato sobre a mesa. Ó, um cachorro já nervoso, ó, arrepiado. Ó. E aí vai embora, vai descrevendo a expressão das emoções. Ó. Um gato selvagem e preparado para a luta. Ó, o cachorro já é nervoso. Professor, com licença, mais uma vez, rapidinho. Sobre esse livro que ele fala dessas coisas dos homens e tudo mais, o senhor consegue o senhor concorda com a ideia, ou se sabe se isso rolou direito, assim, de fato, de utilizarem algumas ideias que ele pode ter falado nesse livro, principalmente nesse último, para ser usado na ideia de democracia racial no começo do século XIX? Cara, isso é um debate gigante, né? Isso é um debate gigante. Agora, o que se usou muito foi a ideia da seleção natural, a ideia do mais forte sobrevive. Né? Então, isso justificou muito. Cara, isso aqui é guerra. Nada de igualdade. Igualdade é a ideia de comunista. Aqui é guerra, o melhor sobrevive. Então, justifica muito o capitalismo também. Eu tenho mais dinheiro porque eu sou melhor. Uhum. Né? Então, é uma transposição da seleção natural para a sociedade e isso é muito perigoso. Né? Então, isso se usou muito. Assim. O Darwin foi muito mal usado para justificar muita coisa. Né? E é basicamente isso, a ideia do mais forte sobrevive. Então, vamos aplicar isso aqui. Então, acho que e dentro disso tem muitas variações. Né? Do mais forte sobrevive, isso tem uma capilaridade, isso vira um meme fácil de entender. A natureza é assim, o mais forte sobrevive, aqui também é assim, lei da selva. Né? Você é fracassado não é porque não tem oportunidade, você é fracassado porque você é fraco, né? Porque você é igual na natureza, você vai perecer. E isso é muito mal aplicado.
Então, eu não tenho tanto. É uma parte que eu não me aprofundei tanto, né? Mas tem esse debate sociológico, existe essa linha de pensamento da aplicação do Darwin para justificar muita coisa, mas eu não tenho profundidade nisso, cara. Tem um livro Mas o muito que eu bom sei é que teve muita aplicação equivocada da seleção natural para as sociedades, né? Isso com Tem um livro certeza. muito bom da professora da Lilia Schwartz, né, que é o Espetáculo das Raças, que ela descreve isso muito, muito bem. É muito Ah, interessante. Aí legal. tem, Esse é o livro? é um livro, tem ele aqui, dá para pegar rapidinho, mas Pô, tem depois umas. coloca lá no grupo pra gente. É super legal. Ela faz as análises de. Ela não, Tá. ela mostra como era que fazia, né, com crânios, e aí dava Ah, aquela então, ideia aí de. tem um que eu também vou recomendar um, que é A Falsa Medida do Homem, do Stephen Jay Gould. Porque ele pega e mostra como a ciência foi usada para justificar eugenismo, o melhor, o pior, medidas de crânio. Mas eu quero esse da Lilian, com certeza é mais atual. E eu curto muito ela. É muito legal. É de Vamos usar o 90. grupo lá para. Eu botei os 2 de ontem do Thiago na minha lista de favoritos. É muito legal. Bem legal. E eu quero esse aí também interessante. Eu coloco esse do Gould também, que é A Falsa Medida do Homem, que é bem, bem interessante. Sim, ela mostra como que o pessoal começou a ter entendimento que realmente as coisas, as espécies conseguiam mudar, né? Aí teve, por exemplo, ideias dizendo que depois de tantas gerações o Brasil passaria a ser branco, né? Porque Olha que loucura, viam a gente. miscigenação como uma coisa muito ruim, né? Então, ela tem uma análise de um quadro, é uma coisa muito, muito interessante. E não dava para ter uma ideia, ainda que bizarra dessa, sem ter a noção de que uma espécie de que as espécies mudam, né? Que Uma ideia loucura, física cara. não permite isso. Tá. E peraí. Seu microfone, vai. Melhorou agora? Meu microfone não estava funcionando. Só tirando uma dúvida rapidinho. A gente pode fazer um drive, né? Com tantos livros que você passou, Rômulo, quanto que o Thiago, o William tá recomendando, que o pessoal recomendou no chat, porque eu acho que fica bem interessante. Até justamente traz um conceito mais moderno, tanto da união de outras visões, sejam da áreas de humanas, das áreas exatas, até das áreas artísticas, em relação ao que o Darwin pode ter produzido, mas também até para a gente poder. Não é aquele processo de educação, de a gente aprender para poder também replicar várias visões que o Darwin pode ser visto da maneira de hoje, até para Legal. repopularizar o Darwin, né? De uma Mas outra você diz forma. a gente fazer uma pasta, botar os livros lá, os PDFs? Isso, até para você, caso no futuro, queira, olha, gente, um grupo que a gente fez, aí o pessoal vai acrescentando, vai se tornando uma própria Ótimo. biblioteca. A gente fez isso no outro curso. Teve um aluno que criou um drive, e aí a gente foi colocando tudo lá. Nem tinha pensado nisso. Ótimo. Vamos fazer. A gente vai continuar, a aula acabou hoje, mas a gente vai continuar no grupo interagindo. A ideia é essa. Tá? Ó, vou Ô, seguir, galera, que professor, tem muita coisa aqui. Fala. desculpa atrapalhar. Não, vai. Falando o que o Pedro falou, eu tenho uma página na internet para falar de livro, mas está mais parado do que funcionando. Esse ano eu fiz isso, eu levantei todos os livros que tinham traduzidos no Brasil que falava de Darwin. Eu achei uns 4 romances que as pessoas romancearam a história dele. Tem um conhecido do ano passado que ganhou aquele prêmio Oceanos até. Ciríaco e o Mr. Darwin, que cria uma hipotética relação no qual Darwin conhece o Ciríaco em Cabo Verde e tem uma relação ali, uma conversa, né? Assim, eu não li esses livros, não sei dizer o quanto eles são ficcionais, até que ponto é ficcional, até que ponto é histórico, né? A gente sabe que essas coisas se misturam no romance, né? E meio que se perde, você fica. Eu acho que é o objetivo do romance, é esse mesmo. Então, eu coloco lá também que eu acho interessante que, de repente, quem quiser se aventurar em outros mundos, né? Para quem gosta de Darwin, eu acho que é muito legal, né? Para ver como leva o pensamento das pessoas. Não, eu tenho um, cara, que eu acho que é famoso e antigo, até comprei de seu, chamado A Origem, que é de um novelista muito clássico, O cara. Irving Wallace? É do Irving. Como?
Irving Wallace, né? Acho que é dele, isso. Eu tenho esse livro, eu encontrei ele por acaso num sebo assim. Ele lançou em 80, ele criou. Exatamente. Tem um Parece mais que é um dos recente, melhores. chamado Nos Confins do Mundo, do Thompson, que ele fala da viagem dele no Beagle. Ele romanceia isso. Caraca, que maneiro. E é tão louco esse cara aí que ele lançou o livro em 2004, e em 2005 ele faleceu. Então, eu tentei procurar entrevista para ver se tinha ele falando. Quase não acha, porque ele lançou o livro, ele faleceu logo em seguida. Eu vou colocar essas dicas lá também para todo mundo, quem quiser se Ótimo. E aventurar mais. vamos amadurecer a ideia do nosso, ou um Dropbox, ou um Google Drive, alguma uma pasta que a gente jogue as coisas lá. Eu tenho muita coisa, mas a maioria dos meus artigos são muito científicos em inglês, então eu estou colocando as coisas mais mastigadas, não tão específicas. Mas eu posso jogar tudo lá também, entendeu? Tipo, é que a minha experiência mostra que a galera não entra tanto para ler um artigo específico, um detalhe. Então, eu estou jogando os mais mastigados, mas criando um grupo, né? Porque eu também não quero lotar o WhatsApp de coisa. Assim, eu prefiro hoje igual aula, cara. Antes eu dava aula super profunda, completa. Hoje em dia eu dou uma aula mais do que é mais importante. Porque quando você vai de. E aí eu estou pensando assim também aqui. Mas tendo um arquivo, aí cada um vê o que lhe interessa lá. Não vou ficar Exato, dá para filtrar jogando. bem isso. Vamos fazer isso. Vamos amadurecer isso. Ótimo. Por isso que o grupo é legal, porque o curso não acaba hoje. A aula acaba hoje, mas tipo, a gente continua botando PDF, ideia, dica, link de um livro que está em promoção, achou na Amazon. Ontem eu achei no estante virtual, por exemplo, aquele livro, então já marquei lá também. Mas excelente, vamos. Pô, é isso, galera. A gente está aqui para compartilhar. Eu acho que Vou até que a gente caminhar, podia mas vocês podem, em colocar. qualquer momento, estamos abertos aqui. Paulinho, tá me ouvindo? Valeu. Eu acho que a gente podia até colocar lá o que a gente está querendo correr atrás para poder ver se acha. Às vezes alguém tem um PDF ou sabe de um site que dê para baixar um PDF e complementa nossa biblioteca lá. Ótimo. Mas eu queria perguntar uma coisa, assim, eu estava pensando aqui, na aula de ontem ainda, né? Você falou que ontem não, anteontem, que Darwin passa lá em São Cristóvão e visita e tal. Tem algum ponto, algum relato de como foi a percepção dele com a realeza, se ele chegou a encontrar com a realeza aqui e tal? Porque a esposa de Dom Pedro gostava muito dessa coisa de naturalista, né? Ela incentiva a vir os naturalistas alemães no Brasil. Tem alguma coisa disso? Cara, não achei nada do diário dele. Ele vai no Palácio da Quinta, né? 1831, né? E só elogia o palácio como arquitetura. Parece que ele estava meio alheio, assim, não tem nenhum. No diário, pelo menos, ele não comenta nada disso. Estranhamente, né? Mas interessante. Não sei se... Vou correr atrás disso, ver se eu descubro se tem alguma citação dele por aqui, de alguém, né, assim, do governo e tal. Vou correr atrás. Olha, a Leilane está falando que vai buscar a filha. Valeu, Leilane. Obrigado pela presença, querida. Obrigado e a gente continua aqui em contato, tá? Vini, pô, se achar alguma coisa, compartilha com a gente, cara. Eu nunca vi nada. No diário, pelo menos, acho que não tem. Nas cartas do Brasil também não vi ele comentando nada. Não se preocupou muito com a questão governamental aqui, né? Na Argentina, ele tem uma relação mais forte com a questão da colônia, até porque estava com uma intervenção forte, uma guerra civil lá, que ele meio que parece que ficou pensando mais nas florestas tropicais. E aí, ó, as expressões vai para os homens, né? Então, olha que interessante. Aí já tem foto, já está falando 1870, né? Ó. Joy, ó. Desconfiança, ó. Desgosto. Olha que loucura. Ó, terror, insanidade. Olha que loucura, cara. Muito doido, muito doido.
horror e agonia. Plantas insetívoras. Aí, em 75, né, ele volta para as plantas, né, por mais uma relação interessante de movimento, né? Então, falou de plantas escaladoras, movimento de plantas e plantas insetívoras. E aí tem todo um estudo que ele faz, né, de experimentação, quais as estruturas das folhas que são pegajosas, como que essa planta faz para capturar, né? Ele coloca um pedaço da unha na planta, a planta não fecha. Ele pega uma bolinha de tecido, a planta não fecha. E quando ele bota um bichinho, a planta fecha. Ele fala, cara, que loucura é essa? Como é que ela sabe a diferença entre um pedaço de unha, né? E vai embora. Então, ele vai estudando as estruturas das folhas que são modificadas, né? E tudo isso também dando base para a ideia de transformação, porque ele vai identificando homologias ali, né? Olha como essa folha está modificada, mas isso, no fundo, é uma folha. Mas isso, no fundo, é um estame, né? E vai estudando com riqueza de detalhes, com experimento. Depois, outro livro que também fundamenta é a importância da fertilização cruzada. Então, ele faz experimentos de autofecundação e de fecundação cruzada, aqui também, ó, do mesmo autor. E aqui é um trabalho muito de matemática, né? Então, ele vai medindo, por exemplo, a altura da planta que foi cruzada e aqui é que foi autofecundada. Então, ele pega algumas características e começa a fazer tabelas. Eu juntei tabelas de várias páginas, comparando estruturas, alturas e características de plantas autofecundadas e com fecundação cruzada. Isso é importante para ele, porque durante a origem das espécies, ele defende muito que praticamente não existem espécies que façam somente autofecundação. Que a fecundação cruzada, que a reprodução sexuada é extremamente importante. E aí ele desenvolve essa ideia nesses experimentos enormes. Ele vai vendo as gerações, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava geração, e vai medindo, tomando nota. Então, um trabalho minucioso de quantificação, de estufa, anotei aqui, enormes tabelas, né? Esse livro só tabela, onde ele mede e faz experimentos com várias espécies, né? Esse livro também é importante, porque, olha só, diferentes formas de flores de plantas da mesma espécie. Ou seja, de que ele está falando aqui? Variação intraespecífica. A grande sacada do Darwin é transformar a diferença entre espécies, uma das grandes sacadas, na mesma natureza da diferença dentro da mesma espécie. Então, para o Darwin, você não precisa mais apareceu uma mutação e aí apareceu uma espécie nova. Esse era o pensamento antes dele, era o mutacionismo, né? Quando você se baseava em aberrações, em anomalias, e se pensava, olha, uma anomalia gera uma espécie diferente. Né? E hoje em dia, muito professor me ensina assim, aparece uma mutação e aí surge uma espécie. Para o Darwin, não. Para o Darwin, a diferença ela já está na população. A diferença entre nós já é a base da evolução. As mutações já aconteceram. Nós já somos diferentes. Então, ele está falando das diferentes formas de flores da planta da mesma espécie. Então, é mais um capítulo que ele abre do origem das espécies. E dá-lhe desenho de flor, diferenças sutis, de como que as plantas se protegem também da autofecundação, né? E aí, o poder do movimento das plantas, 1880, penúltimo livro, 2 anos antes do cara morrer, ele publica outro tijolão sobre o movimento, né? E aqui, mais uma vez, ele recorre àquela técnica de colocar um vidro em cima e ir marcando os pontinhos ao longo do dia para registrar esse movimento. Então, ele estuda movimentos para baixo também. Então, isso aqui é uma semente
que tem um geotropismo positivo. Por que a raiz sai e vai para o fundo da terra? Né? Como é que a planta sabe que a raiz tem que ir para baixo e as flores e as folhas para cima? E aí ele coloca as plantas no estúdio dele, virada para a janela de um lado, depois ele inverte a planta, o sol do outro, ele vai controlando onde está a luz e vai estudando tanto o movimento em direção à Terra, ao centro da Terra, né, o geotropismo positivo, quanto o movimento das folhas, né, e caule em direção ao Sol. Ele estuda também esses movimentos que as plantas têm à noite, por exemplo, quando recolhem as folhas, ou aquela que quando você encosta a dormideira, ela se fecha toda. Então, ele cerca por vários pontos a questão do movimento, o sleep of leaves, né? o sono das folhas. Né? E ele vai estudando como que as plantas se movem, né? Como que ele era fascinado com a coisa das plantas se moverem. Né? Você vê que todos os livros de botânica é a planta que come bicho, é a planta trepadeira, é a planta insetívora, é a fertilização, a relação do inseto com a planta. Agora, os movimentos das plantas, de dia e de noite, de dia e de noite. E vai embora. Ó, sensação da gravidade, ó. Na semente vai para o fundo. E o último livro, que é o papel das minhocas, né, moldando o solo, mexendo com o solo. Isso é muito interessante, porque ele vai estudando. Isso parte de uma observação lá da casa dos Wedgwood, onde ele observa que depois de 30 anos, algumas regiões estão sendo engolidas pelo solo. Então, ele vai estudando que as minhocas tiram o sedimento do fundo e defecam na superfície e vão tirando a areia do fundo e jogando para cima. Ele até orienta uma moça nesse período e eles chegam a quantificar quanto de cocôzinho de minhoca por dia elas jogam para cima e fazer um modelo de ver quanto que esse solo subiria. Né? E aí ele começa a ver... Primeiro, é engraçado que eu viajei para o Visconde de Mauá no ano passado e pela primeira vez depois de uma chuva eu consegui observar essas torres de cocô de minhoca que eu nunca tinha observado. Tenho as fotos aqui. E ele fica vidrado, ele ia caminhar com a Emma e obrigava ela a ficar procurando cocô de minhoca. Ela falava, cara, esse cara ele fica obcecado com as coisas que não consigo tirar. Isso em 81, o livro, um ano antes dele falecer, ele publica, né? Então, ele vai mostrando que as minhocas elas levantam o solo de maneira a engolir objetos. Né? Que o solo vai subindo. Né? E aí ele vai, inclusive, estudar algumas ruínas de cidades romanas. Né? Ou estudar, assim, teoricamente, né? Ele não vai até lá, mas para entender que o solo vai aumentando em algumas regiões. Né? Aqui, por exemplo, né? Você tem o solo que suplantou essa construção aqui. Tá? E aí tem esse que é importante, que está disponível lá, que não é do Davidson, é um livro já póstumo, né, de 87, que é muito legal, que está disponível, que é uma autobiografia, tem um capítulo da autobiografia, já é pelo filho dele, Francis Darwin, que já ajudou ele nos livros de botânica, né, que tem umas ilustrações, algumas cartas selecionadas, isso logo depois da morte, porque depois a gente tem a autobiografia completa, né? Isso é escrito pelo filho, né? Então o filho fala do pai, é bem legal, tá lá o livro, recomendo, coloquei que não é um livro dele, mas é um livro que ajuda muito. Hoje a gente tem, né? Isso aqui é 5 anos depois da morte, né? Para você ver a importância dele, o filho já depois de 5 anos já produziu. Hoje a gente tem todas as cartas, né, disponíveis, a gente tem a autobiografia completa em inglês, a gente tem uma autobiografia resumida em português, mas é um livro interessante, com uma visão do Francis, né, ali sobre a vida desse monstro. Né? Bem, passei 1 minuto aqui, dei uma corrida no final e... Galera...
Então, com isso, né, com essa maratona hoje pelos livros dele, assim, passamos 380 slides, assim, foi uou, né? Mas eu acho que deu para a ideia dessa aula, né, basicamente é mostrar que o Darwin não é um livro de um homem só, né? Embora um livro tenha sido o grande, né, o ápice da carreira dele e o ápice, um dos pontos de virada de chave do pensamento humano até, tem muita coisa interessante que complementam a origem das espécies, né? Então, a gente pode ver que vários desses livros depois vão dando base para a ideia dele, né? O livro sobre domesticação, os livros sobre seleção sexual, o livro sobre a importância da fecundação cruzada e autofecundação, né? O livro da seleção sexual lá. Então, são complementos que dão mais suporte ainda ao Origem das Espécies, que foi o resumo, né? O Origem das Espécies era o resumo do livro das espécies que ele queria fazer. Então, como ele não fez o grande livro das espécies, ele lançou esses outros livros. Deu para a gente ver também que tem a parte toda geológica, que quando ele acaba o Beagle, a zoologia do Beagle, a parte de etologia, né? Um livro completamente inesperado, né? A expressão das emoções nos homens e nos animais. E o último, que é a ação das minhocas, né? Sensacional também, assim, tipo, como é que ele teve essa sagacidade. Ele foi em Stonehenge até, né, observar isso. Então, era uma ideia para a gente, né? A gente, ao longo do curso, eu comentei os artigos, mas hoje era importante, como o curso é uma vida e obra, né? Então, a gente termina passando pelas grandes obras, né? Que são os grandes livros que ele publica. Então, galera, assim, a gente termina a aula aqui, termina o curso aqui. Tem aqui 25 pessoas, até bastante para uma última aula de uma sexta-feira, 4 da tarde, né? Muito legal. A gente continua esse contato no grupo, então hoje mesmo eu já vou colocar lá a bibliografia. Fica o agradecimento aqui pela presença de vocês. Eu vou depois gerar uma tabela e vou compartilhar ela no Zap para vocês colocarem o CPF para a gente poder fazer. Eu devia ter colocado isso no formulário inicial, mas como depois tem muita gente que não vem para o curso, eu prefiro fazer isso no final, porque aí só quem vai pegar o certificado, a gente precisa do CPF para fazer o certificado. Demora um pouco para sair, não fiquem ansiosos. Quem precisar de certificado para ontem, uma seleção, preciso urgente, eu faço um certificado meu, tá? Mas a ideia é que esse certificado seja emitido pela comissão de extensão da pós. Então, é um certificado bonitinho, feito pela pós, com o número do registro do projeto na Pró-Reitoria de Extensão, que não que o meu não tenha validade, mas o meu vai ser uma declaração. Então, no outro curso, a gente, eu preciso desesperadamente comprovar. Eu faço uma declaração como professor do curso, que tem validade, acho que você também é aceito de qualquer maneira. Só que o outro fica mais bonitinho, eles têm todo um layout. Então, conversas importantes, né? Eu vou precisar do CPF, vou botar lá uma planilha para o certificado. A gente tem o projeto de uma pasta, né? Eu posso criar essa pasta e compartilho, crio uma pasta editável através de link, jogo o link lá no grupo e aí todo mundo vai colocando lá. Eu consigo trabalhar mais com o Dropbox do que com o Drive. Eu não sei como é que funciona para vocês. Tem gente que prefere o Drive. Dá para fazer uma votação lá no grupo e aí, se for pelo Drive, outra pessoa cria, porque a minha vida é toda no Dropbox. Eu tenho dificuldade com o Drive. Cara. Não tenho dificuldade, mas eu manejo melhor o Dropbox. O que mais? Então, fica basicamente isso. Eu vou ter que parar essa gravação aqui, rapidinho. Espera aí.